3 sinais que a sua clínica precisa muito, não é pouco não, muito de gestão. Três sinais, olha só, são os sintomas, 3 sintomas. Primeiro, falta de lucro. Toda empresa, e eu não sei se você já caiu essa ficha em você, mas seu consultório, ainda que seja pequenininho, putz, eu tenho um consultório de 20 metros quadrados, Ricardo. É uma empresa? É uma empresa, mas só eu trabalho no meu consultório. É uma empresa. Então, se não cai a sua ficha, que cai agora, você tem uma empresa. E toda empresa, ela precisa ter lucro. Toda empresa precisa gerar lucro. E o lucro, diferentemente do que a área da saúde pensa, não é o dinheiro que você coloca no seu bolso. Chega no fim do mês, você recebeu de sua clínica, por exemplo, 10, 15, 20, 50 mil reais. 100% desse recurso, desse dinheiro, ele é lucro? Quase na totalidade das vezes, não. Por quê? Porque se você trabalha na sua empresa, se você atende, se você recebe os pacientes, se você tem um ofício ali de gestão, você tem que ser remunerado por aquela atividade que você realiza na sua empresa. Ah, pô, eu atendo meus pacientes. Pois bem, se sua empresa, você é o funcionário dela. Porque se você não estiver ali atendendo, você concorda que sua empresa ela tem que continuar trabalhando? Então, se não for você, vai ser uma determinada pessoa. Então, apesar daquele recurso financeiro ir para o seu bolso, ele não deve ser visto financeiramente falando como lucro. Por quê? Porque ele não é. Ele é um recurso que vai para o seu bolso como funcionário. Você recebe como funcionário da sua própria empresa. Lucro é o quanto a empresa gera independentemente do seu trabalho lá. Então é quanto a empresa distribui de resultado financeiro para os sócios. No caso, quem não tem sócio, só aquela pessoa quanto a empresa distribui. E toda empresa, como eu falei, ela deve distribuir lucro. Então, ainda que você esteja colocando dinheiro no bolso, é muito importante você entender de onde vem esse dinheiro. Como que a forma mais simples, mais simplificada de te explicar isso rapidamente imagina que você não trabalha mais na sua empresa e tudo que você faz, você vai pagar para alguém fazer. Você vai contratar alguém para colocar no seu lugar. Quanto você receberia no fim do mês? Da forma mais simples do mundo de você entender é isso. Quanto você... Ah, não, Ricardo. Pô, se eu colocar alguém para trabalhar e eu pagar para a pessoa que está aqui trabalhando, vai chegar no fim do mês eu não vou ganhar nada. Então, pois bem, a sua empresa não tem lucro. E a falta de lucro, ela não é normal. Ela pode ser comum, mas ela não é normal. A sua empresa tem que dar lucro. Empresa que não dá lucro, salvo o caso de estar começando, estar num momento ali de transição, no início e tal, que aí é compreensível, mas se não for esse o motivo, certamente você tem graves, não são simples, graves problemas de gestão, certo? Então, esse é um primeiro sintoma. Segundo sintoma, falta de paciente. O cliente da clínica, quem que é? O paciente. Então, ou seja, a sua clínica, obviamente, ter muitos pacientes não é sinônimo de sucesso. A gente vê as clínicas que atendem convênio, muitas delas não têm lucro e têm um volume de pacientes. E a gente vê clínicas que atendem um perfil muito diferenciado, cobram muito altos valores dos tratamentos, não tem um volume gigantesco de pacientes, elas têm muito resultado, muito lucro. Porém, se você não tem paciente ou tem muito pouco, tá faltando de fato paciente, existe assim, é notório, é um sintoma gravíssimo que a sua clínica precisa de gestão, em especial um planejamento de marketing. Toda empresa, como a gente falou, você tem uma empresa, toda empresa precisa de um plano de marketing. O que é esse plano de marketing? São basicamente as estratégias que ela vai ter com os próprios clientes para conseguir gerar mais resultado com os seus próprios clientes e as estratégias que ela tem para gerar, atrair, conquistar novos clientes, novos pacientes. Toda empresa precisa disso, inclusive ter uma verba dedicada para atrair esses pacientes, para essas campanhas, para essas estratégias. Então, se o seu consultório não tem isso, está faltando paciente, esse é um sintoma gravíssimo. E a gente tem um terceiro sintoma, que é quando você tem muitos pacientes e não tem lucro. Talvez aí seja o sintoma que gere mais confusão na sua cabeça, né? Porque, pô, o sucesso na área de saúde é ter paciente, eu tenho muito paciente, mas não tenho lucro, não ganho dinheiro. E aí, certamente, você também precisa de gestão, porque provavelmente o seu lucro, ele tá indo pelo ralo na sua composição de preço. Você está precificado errado. O que é precificado errado? Você está cobrando de uma forma inadequada os seus tratamentos. Pô, Ricardo, mas eu não consigo aumentar meus tratamentos. A composição de preço, ela não diz respeito somente a você aumentar
aumentar o seu preço. Ela diz respeito também à forma que você paga, remunera a sua equipe, remunera seus parceiros. É geralmente aí que precisa de determinados ajustes para que a sua precificação, sua composição de preço seja adequada. Você vê que quando a gente começa a falar de gestão, a gente vai aprofundando em muitos caminhos que muitas vezes você vê a realidade, você sente os sintomas, só que não sabe como resolver. Então eu quero te fazer um convite. Olha só, a gente tem aqui na empresa 35 donos de clínicas que faturam mais de 5 milhões cada um deles, mais de 5 milhões por ano. Pô, a gente tá falando aí de mais de 150 milhões de reais por ano. Esses caras, e mulheres também, tá bom? Mas que têm suas clínicas, eles têm muito sucesso nos seus negócios e há muitos anos. E o que acontece? Eles são mentores nossos, mentores de verdade, porque eles têm o seu negócio e tal. E a gente propôs para eles, deles fazerem individualmente, imagina, você e um desses mentores fazendo uma reunião por vídeo de 1 hora, a entender sua realidade, entender onde você quer chegar, seus desafios, para você entender também o que esses mentores têm feito, como eles têm trabalhado, as estratégias que eles usaram, os momentos de virada na carreira deles. E, obviamente, no final, a gente vai te apresentar uma proposta para a gente trabalhar juntos. E, obviamente, também você tem a opção de topar ou não, trabalhar juntos. Pode falar, não, pô, não quero, não vou, mas eu tenho quase certeza que você vai adorar, porque eles conhecem muito e você vai ver que você vai estar no lugar certo. Então, como eu falei, esse é um projeto piloto, a gente não sabe a demanda que vai gerar, o trabalho que vai gerar, se eles vão continuar ou não. Então, por enquanto, quando eu tô gravando esse vídeo, existe esse projeto. Aqui embaixo tem um link para você já fazer o seu agendamento, você já escolhe dia e hora para você ter esse bate-papo, essa reunião individual com o seu mentor. Então, se tiver aberto, qual que é a minha sugestão? Clica nesse link agora, porque eu não sei se está no ar ou não. Se tiver no ar, aproveita, faz o quanto antes seu agendamento para você ter essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você, tá bom? Isso aí, até o próximo vídeo. Fui, tchau!